Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Hoje nós falaremos das estratificações sociais que o Brasil agora tem que compreender de maneira diversa, é isso? É verdade. O que é a classe C2? Quem está nessa classe? Pois é, os publicitários e as indústrias quebram a cabeça para entender o comportamento dessa classe média emergente, que hoje é chamada de C2, e hoje é também a maior faixa da pirâmide social. Ela reúne cerca de 8 milhões e 700 mil lares brasileiros. Então, de todas as estratificações, essa hoje é que tem maior volume. E quem está na chamada classe C2? Ela é formada pelas famílias que eram de classe D e tiveram ascensão de renda nos últimos 2 anos. Enquanto na tradicional classe média, a classe C, hoje chamada de classe C1, a renda familiar mensal média é de R$ 1.391, quase R$ 1.400. Na classe C2, essa renda ainda é de R$ 933 por mês, como renda familiar média, menos de R$ 1.000, portanto, e que significa uma diferença de R$ 450 mais ou menos por mês entre a classe média menos média e a classe média mais média, e esses R$ 450 fazem a maior diferença nos hábitos de consumo. Mas é essa massa da chamada C2 de brasileiros que hoje está fazendo toda a diferença na economia brasileira. Por isso é tão importante compreender como pensa, como age, qual é o impulso de compra dessa população. Elas foram, essa faixa de renda é considerada importante porque foi uma faixa que foi trazida para o consumo. Então, hoje ela define práticas de consumo para aqueles que empreendem. Né? E, inclusive, ela, em volume, ela representa muito. Eles podem ter uma sobra pequena de grana por mês, Sim. cada família. Sim. Mas o número de famílias é muito grande. Então, essa soma de dinheiro que vai para o mercado é muito dinheiro. Não é um valor que possa ser desprezado. Então, vamos aos dados aí da pesquisa, uma das pesquisas mais recentes sobre o comportamento dessa população, que foi feita pelo Instituto Nielsen. A classe C tem celular, de cartão, mas tem. Ela tem internet em casa, computador em casa, ela consome esses produtos numa escala um pouco menor que a classe C tradicional, a C1, mas em números bastante expressivos e maiores do que se imaginava. 78% dessa população tem celular, por exemplo, para dar uma medida de quanto eles têm acesso hoje a esse tipo de tecnologia. Mas essa população ainda está fora, por exemplo, do mercado automobilístico. Enquanto na classe C1, 44% das famílias, quase metade das famílias dessa classe média tradicional tem automóvel, na chamada C2, só 10% das famílias têm carro. A prestação do automóvel, mesmo usado, ainda é um comprometimento impraticável para a renda delas e está fora ainda dos sonhos de consumo. Elas estão consumindo bens ali mais no dia a dia. Elas estão melhorando a qualidade do que comem, elas estão tendo acesso à tecnologia da informação, elas começam a assinar TV a cabo, elas investem num eletrodoméstico de melhor qualidade, porque elas podem comprar financiado. Enfim, é esse tipo de coisa que faz a diferença. Mas mais do que entender o que essas pessoas têm de bens em casa, Sim. o que elas já conseguiram comprar, o que elas ainda querem comprar, é entender a motivação, como é que elas reagem aos produtos que estão nas gôndolas dos supermercados, nas vitrines das lojas. Obviamente, não é nenhuma surpresa que preço é um item muito importante. Mas o que ficou claro nas pesquisas é que, enquanto na C1, para quem tem essa faixa de renda de R$ 1.400, preço é um item importante, para a classe C2, preço é um item completamente determinante. Essa é uma população que vai às compras em busca de promoção, de bonificação, compre 5, pague 5, leve 6, Sim. Esse tipo de promoção que agrega, né, que faz ela ter um poder de compra maior, e ela não é nada fiel às marcas, por exemplo. Enquanto na classe média tradicional, as famílias ainda têm um hábito de compras de 15 em 15 dias, geralmente no fim de semana, acompanhado de toda a família, na classe C2 isso não existe. As pessoas ainda fazem compras quase que diariamente, geralmente na parte da manhã e geralmente feitas só pela dona de casa. E aí até
fácil de entender. Como essa população ainda não tem carro, é muito difícil para ela se organizar para ir num grande supermercado mais distante, para pegar grandes promoções. Ela vai diariamente ao comércio do bairro. Sim. Procurando as ofertas do dia. E ela tem... então, esse impulso assim, é muito mais pulverizado. E por isso você tem que ter uma opção, assim, alternativas de promoções muito diferentes para atingir esse público. E o dado mais curioso da pesquisa, que é uma péssima notícia para as agências de publicidade, é que enquanto a classe C1 acha que propaganda é uma boa forma de conhecer mais as marcas e os produtos, a classe C2 está completamente convencida que propaganda é tudo mentira. Então, vejam que o tamanho do desafio para conquistar essa população e para fazer essa população gastar nas marcas aí, tradicionais, nas marcas das indústrias, porque com propaganda tradicional é que não vai ser. Para quem, como eu, fez sociologia no final dos anos 70, começo dos anos 80, essa nova divisão de classes sociais faz a gente pensar num mundo completamente diferente, em hábitos completamente diferentes. Agora, fique imaginando para os empresários e para os publicitários, depois do que você acabou de falar, hoje eu estou com trava-línguas, para os publicitários, depois do que você acabou de falar, fico imaginando a dificuldade que é entender tanta estratificação e tantos hábitos tão determinantes para consumo, para decisão, como você acabou de dizer agora. Não sou publicitária nem nada, mas do pouco que eu acompanho esse segmento, acho que é uma saída investir muito mais em ação de ponto de venda, ter uma relação de comunicação com esse público muito mais dirigida, né? As grandes campanhas de mídia têm pouco efeito com essa população, já que eles olham tudo como um comercial que não vende verdades. Ivana Moreira conversa todas as manhãs conosco aqui no jornal Band News Minas, primeira edição, falando sobre economia. E amanhã promete que volta. Com certeza. Tchau, até bom amanhã. dia, Tchau, até amanhã. Bom dia.